temos que relembrar e temos que perguntar. Sr. Barroso, o senhor que é o presidente do STF, mas parece que já é presidente da República, porque o Macron já andou dizendo que o senhor já pode ser outro presidente. Enfim, o senhor parece que gosta mais de atuar fora do país do que aqui. Nós gostaríamos de saber, e os brasileiros gostariam de saber, quem derrotou o bolsonarismo e como derrotou o bolsonarismo, porque a sua frase é um mistério até agora. Nós derrotamos o bolsonarismo. E ela ficou reforçada por essa intervenção maravilhosa do Sr. Gilmar Mendes, que disse que não haveria Lula na presidência sem a decisão do Supremo. Impressionante. Se alguma dúvida havia, então nós gostaríamos que o senhor esclarecesse para o país nós quem e nós como. São duas perguntas que o senhor precisa responder. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos para a nossa primeira pauta de hoje, né? Não podemos deixar de falar sobre o relatório, né? A votação do relatório da CPMI. Deixa eu botar aqui compartilhar a tela com vocês aqui, veja vocês ao vivo, votação do relatório da CPMI do 8 de janeiro. Material da senadora Lisiane Gama tem mais de 1000 páginas. A quarta-feira, dia 18, no Congresso Nacional, será marcada pela sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. A expectativa é que o relatório seja votado hoje. Se confirmada, a votação vai ocorrer conforme programado inicialmente, um dia depois da leitura do relatório final. O material apresentado pela relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, conta com mais de 1.300 páginas. No relatório, a Elisiane poupou aliados do governo federal. Ela não pediu, por exemplo, o indiciamento do general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. À frente do GSI, no início do atual governo Lula, Dias foi informado desde 5 de janeiro dos riscos de invasões a prédios públicos nas manifestações que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro. Ele deixou o cargo em 19 de abril, depois de imagens o mostrarem no Palácio do Planalto no momento dos protestos. Dias aparece, inclusive, interagindo com invasores. No relatório, Elisiane pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados dele. A lista conta com 61 nomes, incluindo a deputada federal Carla Zambelli, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid. Em nota, a defesa de Bolsonaro classificou o relatório de Elisiane Gama como parcial e tendencioso. A sessão em que deverá ocorrer a votação do relatório da CPMI do 8 de janeiro é transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da TV Senado. A votação não ocorrerá, contudo, de imediato. Isso porque a análise por parte da comissão será feita somente depois da discussão entre senadores e deputados federais. Ao todo, 35 parlamentares estão inscritos para falarem na sessão. Desses, 30 são membros da CPMI e terão 10 minutos cada um para tecerem discussões sobre o relatório. Os outros 5 que não integram a comissão terão direito a 3 minutos de fala. Para ser aprovado, o relatório assinado por Elisiane Gama precisa ter o aval da maioria da CPMI. Se o material for rejeitado pelos parlamentares do colegiado, o relatório formulado pela oposição terá vez. Nesse, há um pedido de indiciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça Flávio Dino, Gonçalves Dias e mais 3 pessoas. É isso aí, José Puda. Bom, apesar dessa ressalva, né, que a revista S fez, é importante destacar aqui que a composição atual da CPMI ela não é favorável à oposição, né? Ela é uma composição muito mais governista do que oposicionista, né? No entanto, há de fato um relatório já feito e já lido já pela oposição, né? Que pede aí o indiciamento do Lula, pede o indiciamento do Gonçalves Dias, enfim. Você Púlveda, a CPMI ela não tem poder de indiciar ninguém. Ela pode sugerir o indiciamento ao Ministério Público, né? O Ministério Público, via de regra, não acata as decisões da CPMI, não acata as sugestões da CPMI, né? Mas, enfim, a CPMI ela tem, de certa maneira, o relatório da CPMI tem, de certa maneira, né, como toda a CPMI teve, né,
peso em termos de narrativa, né? Peso em termos de expor ou manipular fatos, né? Como é que o senhor está vendo agora que a CPMI finalizou? Você acha que o placar final, né? A gente sabe que o governo estava desesperado, né, no começo do ano, para tentar barrar essa CPMI, fazer com que essa CPI não acontecesse, né? Agora, no placar final, né, da CPMI, o senhor acha que o placar foi favorável ou desfavorável ao governo em relação a tudo que foi discutido, tudo que foi falado, tudo que foi noticiado, e agora esse relatório final e também o relatório da oposição? Eu acho que nós devíamos começar lá por trás, não é, Ítalo? Essa CPMI tornou-se uma das maiores aberrações só possível no regime totalitário que nós estamos vivendo. Por quê? A CPMI é um dos instrumentos da oposição. E o que nós vimos foi o seguinte: primeiro, o governo tentou comprar gente dentro do Congresso para tirar as assinaturas da CPMI. Pergunta: qual era o medo que ele tinha da CPMI? O que é que há de tão misterioso que eles ficam escondendo? Bom, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando já não dava para travar a CPMI, o governo, com o aval do Sr. Pacheco e do Sr. Lira, dois sabotadores da democracia e da representatividade no Congresso, trabalharam para tornar a CPMI uma CPMI governista. A Elisiane Gama, por exemplo, que é relatora, pau mandado do senhor Dino, ela nem sequer tinha assinado a CPMI. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma aberração que foi o assalto do governismo à CPMI com a colaboração do Sr. Pacheco e do Sr. Lira. Essa é a verdade. Então, nós temos que começar por isso. Nós estamos diante de uma aberração legislativa. Bom, apesar disso, as pessoas que tinham trabalhado para que a CPMI acontecesse, a começar pelo rapaz lá pelo deputado lá do Ceará, que foi quem tomou a iniciativa dessa CPMI. O André Fernandes. O André Fernandes. Bom, ele e outros, por exemplo, uma das pessoas que eu chamo a atenção, o delegado Ramagem, eles fizeram um trabalho excepcional ali, dentro dos limites desse assalto à CPMI, e eles conseguiram provar e deixar muita evidência de que havia a mão do próprio governo nesses acontecimentos do 8 de janeiro. Uma espécie de incêndio do Reichstag. Bom, nós vimos que a CPMI governista impediu a convocação do Dino e de outras pessoas importantes para serem ouvidas. O chefe da Guarda Nacional, etc, etc. Por que esse medo todo? Por que esse medo todo? Bom, e na realidade, o delegado Ramagem fez agora uma apreciação que eu acho que é muito pertinente. Ele diz o seguinte: o relatório não tem uma linha investigativa. O relatório é um relatório que já estava preparado nos bastidores e nos esquemas do Sodino, né? O homem que fez desaparecer as imagens do 8 de janeiro. Então ele tinha tudo montado e eles montaram um relatório que não é nada. É uma sequência de acusações gratuitas
em que eles põem toda a oposição lá dentro, a começar pelo próprio Bolsonaro, e eles fazem uma farsa, que era exatamente o que eles querem passar para frente, é a farsa que está montada ali dentro. Eu acho que a oposição tem que fazer um relatório paralelo, mas não apenas um relatório paralelo. Eles têm que colher todos os elementos para acusar o governo, acusar tudo isso de terem estado por trás dos acontecimentos do 8 de janeiro. E eles precisam criar um fato político em que haja uma denúncia fortíssima contra o abuso de poder, contra a ditadura que está montada no país e que se exerce sobre o próprio Congresso. E vou lhe dizer uma coisa, Ítalo, sinceramente, com o nível do Ministério Público que nós temos e com o regime que está instaurado no Brasil, eu não sei se esse relatório não vai ser levado em conta. Essa farsa de relatório, que é uma farsa, uma verdadeira farsa. Ou seja, um relatório, esse relatório podia ser um relatório emanado do regime nazista, do regime soviético, perfeitamente, do regime maoísta, podia ser perfeitamente qualquer desses regimes. Uma farsa para incriminar adversários políticos, encobrindo os crimes deles mesmos.